Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. Apresentação: Josiane Coutinho. Boa noite, galera atleticana. São 20 horas e 14 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março, e está no ar o programa Rádio Web Dragão, o programa onde o atleticano tem vez e voz. O nosso programa é um oferecimento da ACAD, Associação Antônio Ascioli, a Casa do Dragão. Vamos aos destaques do programa dessa segunda-feira. Hoje você vai conferir tudo sobre a vitória do Atlético no clássico de ontem contra o Goiás. A gente vai falar um pouco da arbitragem do jogo, que foi marcada por muitos cartões e expulsões também. E a estreia do jogador Rômulo. E aí, torcedor, o que você achou da atuação do Rômulo, novo volante do Atlético? E, claro, as expectativas para o próximo jogo. O Atlético venceu o clássico contra o Goiás, o líder do campeonato, por 1-0 com gol de falta do Thomas Bastos. A partida de ontem fechou a 13ª rodada do Campeonato Goiano. No duelo, cartões não foram poupados. Foram 3 para o Goiás, que foi por Rafael Silva, Alex Silva e João Afonso, e 2 para o Dragão, Júlio César e Rômulo, que no final acabou expulso, né? Aliás, 5 jogadores foram expulsos na partida de ontem, não é pouco não. E no final da partida teve aquela confusão generalizada ali no estádio. 2 cartões vermelhos para cada equipe, que foi o Bruno e o Rômulo do Atlético, que foram expulsos, e o Léo Senna e o Giovani do Goiás. E mais 8 minutos de acréscimo para segurar o resultado de 1-0. E aí, Carlos Eduardo, que ontem você teve em Serra Dourada, você participou, você acompanhou a partida, o que você achou do jogo? Boa noite. Boa noite, torcedor atleticano. Boa noite, Josiane Coutinho, Andrezão, William. Hoje estamos recebendo a visita de Maicon Emílio, que é o torcedor. O programa é feito de torcedor para torcedor. Então hoje a gente recebe a visita de Maicon Emílio. Sobre o jogo de ontem no Serra Dourada, uma bela partida, um jogo muito bom. O Atlético iniciou a partida com vontade de vencer, com maior volume de jogo. Porém, o nosso goleiro, que jogou muito bem, Clever, cada dia vem atuando melhor. Porém, foi o nosso goleiro que fez as primeiras defesas, né? Ele que trabalhou primeiro. Depois, o nosso estreante Rômulo acertou o travessão. Então, um jogo muito movimentado. No segundo tempo, logo no início, uma belíssima cobrança de falta do nosso craque. Programas atrás eu disse que o gol dele era o mais bonito, agora já não sei se esse gol de falta vai substituir aquele que ele fez lá contra o Anápolis. E depois desse gol, o nosso time ficou um pouco esperando, é claro, é natural, estamos ganhando de 1-0, por que a gente vai ficar sofrendo perigo? E contra-ataque, toda hora contra-ataque, mas infelizmente nossos jogadores não aproveitaram as oportunidades. Esse é o Carlos Eduardo. Eu vou dar boa noite agora primeiro por Maicon Emílio, que hoje faz uma visita aqui, vai comentar. Maicon, o que você que também estava no Serra Dourada ontem, o que você achou do jogo? Boa noite, galera atleticana, boa noite, Josiane, boa noite, Carlos. Obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando. Bem, pessoal dos grupos, às vezes eu comento que sobre respeito, principalmente tática, e vejo alguns defeitos que na vitória todo mundo vê só o bom. O Tecate tá aí, já perdeu somente um jogo, e as pessoas estão elogiando, parecendo que ele já é quase um deus dentro do Atlético. Acho que ele tem que mostrar muito trabalho ainda. Nós ganhamos um jogo difícil, merecemos ganhar, jogamos para ganhar, mas eu acho que o time tem que evoluir muito ainda, entendeu?
Eu acho que ele tem um bom elenco nas mãos. Então vamos esperar mais para poder ver esse técnico aí que trabalhou muito tempo num time só. E eu acho que ele tem ainda que apresentar muita coisa. Então eu quero agradecer vocês aqui da Rádio Web Dragão pela oportunidade. E estamos aí. André Paiva, boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Josiane, boa noite, Carlos, boa noite, Michael, bem-vindo. André, já vou direto ao assunto com você. Dava para ter ampliado a vitória, dado que Júlio César perdeu o gol, Rômulo perdeu outro gol, dava para ter sido feito um placar maior? Josiane, você foi direto ao ponto que eu ia tocar. O time dava para, assim, se fosse um time ali que tivesse um pouquinho mais afinado, dava para ter feito 3, 4 gols. Ontem nós perdemos gol cara a cara com o goleiro, tivemos aquela bola no travessão no começo. Então, assim, eu fico feliz pela vitória. O time está desenvolvendo, igual eu já venho comentando nos outros programas, o time vem numa sequência de desenvolvimento bacana. E dava para ter feito mais gols. Infelizmente não entrou, bateu no goleiro, batia no zagueiro do Goiás, mas o que importa mesmo é que a vitória veio, os 3 pontos estão lá e estamos aí firme e forte com a semifinal. Não importa se é 10-0 ou se é 1-0 ou meio a 0, o importante é ganhar. O negócio é ganhar. E o Atlético, com a vitória de ontem, ele chega a 18 pontos e entra de vez, né, na briga pela classificação. O Dragão é o terceiro colocado do grupo A e ainda enfrenta o Iporá e o Anapolina. A Anapolina no próximo domingo. Carlos Eduardo, quais são as expectativas? Aliás, Michael, você falou do Tencate, mas daqui a pouco nós vamos exibir uma entrevista dele, que inclusive ele fala, quando ele chegou no Dragão, o Dragão estava com 2 pontos e na zona de rebaixamento, hoje nós chegamos ao 18, então a gente tem que reconhecer esse empenho, esse trabalho do Tencate com o elenco. Inclusive, quem trouxe uns dados interessantes aqui do trabalho do Tencate foi o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, fala para o Michael, dá uma esparecida no Michael a respeito do trabalho do Tencate. Ele que trabalha com números. Vou explicar para o Michael aqui. O Michael que talvez não conhece o aproveitamento do Tencate. Michael, o Tencate tem 7 partidas pelo Campeonato Goiano e 1 partida pela Copa do Brasil. São 4 vitórias no Campeonato Goiano, 3 empates no Campeonato Goiano e 1 derrota pela Copa do Brasil. Se bem que esse jogo pela Copa do Brasil, eu não sei se deu tempo do Tencate mostrar alguma coisa, porque o Tencate chegou ontem e já jogou amanhã pela Copa do Brasil. Então o Tencate, com um aproveitamento de 62%, e eu não vejo o elenco do Atlético tão qualificado quanto você falou no início do programa, eu vejo que é mais trabalho do nosso treinador do que a qualificação do nosso elenco. Eu vejo o Cleber muito bem, vejo o René muito bem, o nosso Thomas Bastos vai acabar sendo o craque do campeonato. E o Tito não precisa nem falar, o Tito joga demais. Júlio César também vem fazendo um bom campeonato. Então eu vejo assim que esse treinador provavelmente não deve ter outro treinador no Brasil aí com a campanha tão espetacular contra dele, 62% de aproveitamento. Maravilha, hein? 62% de aproveitamento. Um elenco ruim, né? Tito é ruim? Tito é bom. Então não é ruim. O Tomás Bastos é bom? Tomás Bastos é craque. Uai, então onde que o time tá ruim? Eu digo, nós não temos aquele elenco afinadinho. Isso sim é uma mesa de debates, isso que é importante. Ué, mas assim, você me fala que o time tem 62% de aproveitamento, mas você tem que lembrar que nós jogamos foi contra quem? Rio Verdense. Qual que é o time que tem no Campeonato Goiano aí? Gente, uai, você tá de brincadeira, cara. Deixa eu aproveitar. E outra coisa, nós que precisou de ganhar, ele não ganhou, que era contra o Altos. Era lá que nós tínhamos que ganhar. Mas ela foi o primeiro. Deixa eu aproveitar e dar boa noite aqui pro pessoal aqui do Facebook. O Dorian Reis, o Júnior Silva, que está nos acompanhando. O Nelson, o Jonathan Letícia, né? E olha aqui, já tem opinião aqui. O Júnior Silva falou assim, esse Michael não entende de futebol, não. Não dá moral para esse Michael. Essa que é a importância do debate. A galera do Facebook está começando a participar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, até para os meninos aqui
né, que começaram esse debate. A gente volta no próximo bloco. A gente vai trazer mais informações do Dragão e, claro, os gols, as entrevistas. Roda o comercial. Não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, 3 prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. 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 Passa a viagem aí, por favor. Estamos apresentando Programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. 62 99947 2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz. Estamos de volta com o programa Rádio Web Dragão. Eu sou Josiane Coutinho, uma satisfação ter a sua companhia. Agora são 20 horas e 28 minutos. Deixa eu trazer mais o pessoal do Facebook aqui de novo. O Dorian, né, André? Dorian, eu falei o nome errado. Quem mais que tá aqui? O Gideon. Tá top essa Rádio Dragão. Quem mais aqui? Participação do ouvinte, o Gabriel Betones, o Marcelo Oliveira, a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook, viu? Franklin, Flávio Inácio, firme com o Dragão. Boa noite, Nelson. Bom, Nelson que está acompanhando ali do lado de fora do estúdio. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pela participação de vocês.
do nosso programa é um oferecimento da CAD, Associação Antônio Scioli, a Casa do Dragão, Kikos Contabilidade, Escola El Shaddai, Panificadora Pão Quentão, inclusive, né, o nosso amigo está aqui fora, o Léo, Leonardo Bariani. O Leonardo Bariani está aqui fora. E Company Certificação Digital. Quer falar conosco? Além do Facebook, a gente também tem o WhatsApp, que é o 62 99947 2768. Lá você pode mandar áudio, pode enviar sua pergunta. O torcedor aqui tem espaço. No bloco anterior, eu perguntei pro André se o placar não saiu barato, 1-0 pro Dragão, levando em consideração todos os gols perdidos do nosso elenco atleticano. E o técnico Cláudio Tencati, na coletiva após o jogo, na entrevista coletiva, ele considerou o resultado justo. O resultado foi justo porque o Atlético procurou o jogo o tempo todo, mesmo nos momentos que o Goiás teve um melhor no jogo, até pela maneira de jogar, está bem entrosado nessa maneira de jogar, e é mérito do Hélio também, nessa formação, empurra uma linha de 5 homens laterais, se atiram muito, então a gente tem que ter uma atenção redobrada às vezes na marcação, então você tem que ter uma competência muito grande, mas o Atlético ele jogou dentro da realidade dele, dentro do jogo dele, dentro daquelas possibilidades que ele tinha, e ele fez o que deveria fazer, que é vencer. Clássico se vence. Eu achei essa fala do Tencati muito interessante e forte. Clássico se vence, né? E o Tencati não ficou satisfeito com a quantidade de cartões distribuídos na arbitragem, a arbitragem do Bruno Rezende, do Bruno Pires, que é inclusive da FIFA, do Cleiton Pereira e do Breno Souza. Bruno, Breno e Cleiton, da dupla sertaneja, né? Da dupla sertaneja. Bruno e Breno. Bruno e Breno e Bruno e Cleiton, né? E vamos ver a entrevista do Tencati em relação à arbitragem. Talvez eu não queria ver o que eu vi no final, talvez o empurra, essa questão de cartão não é o que nós queremos transmitir para o torcedor, e sim a questão mais de um jogo saudável, bonito, então teve alguns momentos que foi bonito, teve alguns momentos que não, mas paciência, então, porque ainda tem essa questão da rivalidade, né? Então é normal num clássico como foi hoje. E o Bruno Rezende, ele não poupou o cartão ontem, né? Era amarelo para quem estava acompanhando a partida para todo lado, como a gente comentou aqui. E o Tencati também ele foi questionado ontem sobre essa questão do trabalho da arbitragem. A gente vai trazer a entrevista do Cláudio Tencati, essa fala dele sobre a arbitragem, e depois a gente vai abrir o debate aqui, caso vocês queiram fazer alguma observação. 3. Eu digo que a arbitragem, num determinado momento, não teve tanta culpa, né? Talvez alguns amarelos, assim, desnecessários em alguns momentos e que depois aí se tornou necessário para um vermelho. Então, talvez ponderar numa jogada ou na outra, né? Igual o Rômulo mesmo, né? Foi tomar uma peitada ali no meio, teve outro menino do Goiás também não foi merecedor o cartão. Talvez um pouco mais exigente nessa questão disciplinar. Não da confusão ali, eu não vou condenar o árbitro, porque realmente ele viu ali um empurra, expulsou o Léo Senna justamente pela agressão, porque foi uma agressão, né? E depois os outros dois meninos aí estavam no meio da confusão, não deu pra gente enxergar. Nessa parte aí, eu acho que ele não ficou devendo não, né? Mais algumas ponderações durante os outros momentos aí. Bom, eu acho que dá para entender um pouco da fala do Tencati em relação a essa arbitragem, porque ontem foi um jogo muito quente, né? Foi um jogo muito movimentado, um jogo com muitas entradas, foi um jogo pesado ontem, né? Até por causa do clássico. E tem a questão da rivalidade, foi um jogo duro. O árbitro, às vezes, ele não consegue enxergar tudo. Porque a gente está de fora, a gente vê o que o árbitro não vê, porque ele está ali movimentando, às vezes, ele, por causa de um ângulo ou outro, ele não vê. E aí, Carlos, te chamou a atenção alguma coisa na arbitragem? Você acha que a arbitragem foi uma arbitragem boa ou tem alguma observação, alguma coisa que você não considerou justa, como o Tencati falou da questão da expulsão? Bom, com relação ao árbitro, eu não vejo assim, motivo para ficar polemizando tanto as expulsões. As expulsões do lado do Goiás, eu acho que todas elas foram justas. Teve um momento lá no segundo tempo, e o Atlético partindo para o ataque, o jogador do Goiás lá fez a falta no nosso jogador, era o último homem, e ele não deu o cartão vermelho. Então, para mim, ele falhou nesse momento, e outra falha que eu vi no árbitro foi o momento que ele expulsou o nosso jogador Rômulo.
Foi uma falta ali uma falta, assim, meio que sem querer. O Rômulo deu um carrinho, escorregou lá. Ali na intermediária. Na intermediária nada, estava bem próximo ao meio campo. E pega e dá o cartão amarelo pro Rômulo e expulso. Eu achei que ali foi exagerado. Não tinha necessidade daquilo não. Mas no resto, acho que foi legal. André Paiva, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, você pode mandar a sua opinião. Galera, vocês podem falar que a gente vai fazer questão de ler todos os comentários, viu? O Rubens Filho manda um abraço para os amigos do Dragão. Amigos do Dragão, abraço para vocês. André, arbitragem de ontem. Em relação à questão dos cartões, eu acho que o árbitro foi coerente. Ontem, antes dos 10 minutos, a gente teve 2 jogadas onde os jogadores se estranharam. E ali, para o árbitro não perder o controle do jogo, ele tem que começar a impor. E ele impôs como? Teve o primeiro atrito, o jogador se estranhou e separou. Teve o segundo, ele chegou, cartão para você, cartão para você. Aqui tem que... Ele tem que se posicionar, tem que se posicionar, porque tem que se impor, porque solto. senão o jogo corre solto. Um clássico, com os caras já se encarando assim no começo, o juiz, se ele não se impor, ele perde a rédea do jogo. Então, assim, eu achei coerente a forma dele conduzir essa questão dos cartões, porque se você está num jogo pegado, você já distribui cartões, você tem que manter aquela pegada firme em relação à disciplina. Os caras brigaram, o cara fez a falta, no caso do Romulo, achei que foi falta para cartão, sim, e fez de acordo com a disciplina que ele estabeleceu no jogo. Para mim ele foi coerente. Maicon, o árbitro ele já se impôs, ele não poupou cartões e já teve confusão generalizada em campo. Imagine se ele tivesse deixado correr. Aí era MMA, né? Ia ser UFC. Ué, o cara tem que tá tendo falta, ele aplica a regra do jogo. Olha, cartão. O Flávio Inácio... Agora, o cara, como é volante, o Rômulo, ele tem que saber que ele vai fazer muita falta durante o jogo, e se o juiz tá ali dando cartão, já tem que saber na hora da marcação. Se não fazer uma foto, poder levar cartão. Ele tá com cartão amarelo, aí ele pega e chega a chincha no cara, o cara expulso aí. Uai. E o Flávio Inácio tá aqui, a opinião do Flávio. O Rômulo foi juvenil, ele chegou, parece que ele tava lá na categoria de base lá do Londrina, veio pra cá e cometeu um erro. O jogador não pode ser expulso, mas é volante. E o Flávio Inácio, ele deu a opinião dele, falou assim: o árbitro minou o Atlético. O HPB Soares manda um salve pra mim na Califórnia. Um salve pra você, então. Charlandro, essa menina aí é fera demais. Aliás, o programa nota 10. Parabéns, amigo. Charlandro, meu nome é Josiane, muito obrigada e continue acompanhando a gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer um balanço. Já que a gente está falando da arbitragem, a gente fez um balanço aqui dos amarelados. Bom, o Valderrama já está suspenso. Está fora do próximo jogo. Ontem tomou um amarelo. O Bruno Santos tomou cartão vermelho e também está suspenso. O Rômulo, que estreou ontem no Atlético, pelo primeiro jogo do Rômulo, ele foi amarelado e depois foi expulso. Também está fora. O Thomas Bass também está suspenso. O Júlio César está com amarelo e o João Anderson também, que estreou ontem com a camisa do Dragão, também está suspenso. Está com o amarelo. Esse é o balanço dos jogadores. E ok? Isso é uma partida cara, porque a gente tem muitos jogadores suspensos e jogadores importantes. Como será que o Tencate vai organizar a equipe para a próxima partida? Já que, segundo ele, todas são decisivas. E o Tencate falou sobre isso. Nós temos já o retorno do Jonathan, a gente não optou em trazê-lo para esse jogo, ele já fez 2 treinos com bola, está liberado pelo departamento médico, e foi uma opção nossa mesmo de não trazê-lo por causa do ritmo, ficou parado, e eu sabia que o clássico exige muito, né, então eu tinha até mais segurança nesse momento no Valderrama, pela competitividade que vinha apresentando no treinamento, do que o próprio, né, Jonathan. Mas agora uma semana inteira para a gente trabalhar, então dá tempo para o Jonathan já se preparar para o próximo jogo. Então isso já me deixa mais tranquilo por aquele setor, né? Então agora eu preciso do setor esquerdo repensar. Eu tenho o Roger, que seria a primeira opção, o menino da base que seria outra opção, então a gente vai repensar ali os detalhes. No lugar do Thomas eu tenho o Natan, que sempre tem entrado no lugar do Thomas quando é necessário, ou às vezes do lado dele, é um bom jogador, característica diferente, né? Porque o Thomas é um homem mais de passe, de finalização, bola parada, e já o Natan não, é um meio atacante, né? Então tem ainda o Fernandes, que poderia ser uma opção como mais um armador. Então, tudo isso eu tenho uma semana toda, ainda bem, tenho uma semana toda para poder analisar, pensar e estruturar a equipe para...
Carlos Eduardo, o Tencate, ele minimizou essa questão de jogadores suspensos que nós temos e disse que tem uma semana para preparar para o jogo contra a Napolina. Você acha que é possível fazer essas mexidas que ele falou? Fica um time ofensivo como foi ontem contra o West? Mas a preocupação maior aí não é todos esses jogadores aí que a gente perde. A preocupação maior é o Thomas Bastos, porque realmente é o maestro do time, é o cara que raciocina ali no meio campo, o cara que distribui as bolas. Então, sem o Thomas Bastos eu fico preocupado. E o Rômulo tá chegando agora, então talvez não faça tanta falta assim. Mas o Rômulo, para mim, ele teve uma boa atuação no jogo de ontem. O Bruno Santos também vem crescendo. É preocupante, viu? Eu realmente temo a gente não conseguir a vitória contra a Napolina devido aos desfalques nossos. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Júnior Silva, o João Anderson estreou lá em Rio Verde na semana passada, Josiane. Desculpa, Júnior. Obrigada pela correção. O Newton Veiga, ele falou assim, a Josiane tá me boicotando também. Não tô, não. Eu tô tentando acompanhar todos os comentários aqui. Newton, um abraço para você. Obrigada pela companhia. André, e aí? Esse jogo contra a Napolina com tantos jogadores suspensos e pendurados também. É um desafio, né? O técnico agora ele vai ter aquele primeiro desafio de olhar assim, cara, o que eu vou fazer? Ele tá com um elenco ruim, O elenco é fraco. É um elenco, ele não é... André, pediram para eu te dar um café. Café? Porque dá uma acelerada. O elenco é fraco, o elenco assim, em linha geral ele é fraco. O time titular ele não tem a mesma habilidade que o time reserva. Mas eu acredito no técnico. O técnico até agora, toda mexida que ele fez deu resultado, ele foi pontual em algumas coisas. Então dá para acreditar assim, tranquilo. Eu acredito que o Dragão vai buscar a vitória. Provavelmente vai trazer, sim. Maicon, eu acho que você precisa ser mais otimista. Não, eu sou... Eu quero ver otimismo, Maicon. Não, eu sou otimista. Mas deixa eu te falar, o problema não é... Opa, chegou o café aqui. Chegou o café pro André. Chegou na hora. O café pro André. O café pro André acelerar. Pois é, mas assim, eu sou otimista. A minha, eu vou lá em Duarte, vou em Anápolis assistir o jogo. Só que é o seguinte, é questão que o pessoal tá falando que eu tô criticando demais o Tencate. Não é isso, gente. É o quê? Pra mim, ele tem um bom elenco. Desabafa, Maicon. Vou desabafar. Ele tem um bom elenco. E ele não é aproveitado. Por exemplo, nós temos o Wesley Nathan. É um bom meia. Devia ter entrado no jogo ontem. Por que não entrou? Entrou um tal de João Anderson que não acrescentou nada. O Christian teve duas vezes na frente do gol e errou o gol. Então, o elenco é bom. O problema é o seguinte. Agora ele tem desfalque de 3, 4 peças que são fundamentais, que é o Thomas Bastos. Não vai jogar. O lateral tem subido de produção também, não vai jogar. E o Romo, que chegou agora também, que era melhor que o Diego, não vai jogar. Agora suspenso. Ele tá suspenso, porque ele foi expulso. Ele tá com um abacaxizão aí. Mas eu fico tranquilo, porque o Tencate, pro Carlos, é o melhor treinador do Brasil. Ele chegou, né, foi campeão da primeira liga, né? Liga, não sei o que é essa primeira liga, mas foi campeão. E vai resolver tudo. Graças a Deus. Mas aí agora ele vai ter a oportunidade. E todo jogo ele tem que provar mesmo. Ele ganha bem pra isso, então ele tem que provar. Então agora sem Thomas Bastos, sem Rômulo, sem Bruno Santos. Vamos ver se ele coloca o Wesley Nathan pra jogar, porque não sei o que acontece que ele não coloca ele pra jogar. Carlos, o Tencate fez uma observação em relação ao Christian. Ele falou que talvez se ele não tivesse se afobado ali naquele momento, ele poderia ter marcado. Foi uma injustiça com ele, com o garoto Christian, que ele merecia ter marcado aquilo lá. Talvez, Maicon, não seja, eu vou colocar essa bola pra você, Carlos. Talvez não seja a imaturidade do Christian. Maturidade? O cara tem 18 anos, pô. Bom, com relação ao Christian, isso é natural que um jogador da idade do Christian, ele, quando chegar na hora do gol, na cara do gol, acho que, eu não sei se o goleiro cresce, o gol diminui,
Mas isso é natural. A bola diminui também. É natural que às vezes o nervosismo faça com que o jogador Agora, o que o Mike fala aí, a única coisa que eu concordo com ele é com relação ao Natan. Eu acho que o Natan deveria jogar mais minutos. Talvez até iniciar uma partida. Agora, no ataque, o ataque tá mais difícil pra gente, é o ataque, porque eu esqueci o nome do jogador, o Christian tá errando muito gol. Júlio César também está errando muito gol. Então, o único que está salvando é o Tito. O Tito e o Thomas Bastos. Maicon, o pessoal tá falando, calma, Maicon, calma. Tem gente até falando que você é torcedor adversário. Não. Que é isso? Eu torço pro Atlético tem muito tempo. Só que é o seguinte. Então vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai dar uma pausa. O Maicon vai tomar uma água e a gente volta a seguir com a participação Tomar um café também. Tomar um café também. Tomar um café, Toma café não, mãe. Para. A gente volta a seguir com a participação do ouvinte que enviou áudio pelo WhatsApp e com a narração do gol que garantiu a vitória do Dragão. Estamos apresentando Programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. 62 99947 2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando a mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Comigo! Mama África, a minha mãe é mãe solteira de guiê e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal, Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África,
Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. Apresentação: Josiane Coutinho. Voltamos com o programa Rádio Web Dragão, um oferecimento da ACAD, Associação Antônio Ascioli, a Casa do Dragão, Quipos Contabilidade, Escola El Shaddai, Panificadora Pão Quentão e Company Certificação Digital. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99947-2768. E ontem o Tomás Bastos garantiu a vitória do Dragão. Acredita que eu não vi o gol? Eu perdi o gol do Dragão Você ontem. Não estava no estádio? Eu estava no estádio e eu me distraí. Eu bebendo cerveja ontem. Eu estava bebendo cerveja junto com meu namorado. E por 1 minuto de distração... Vai levar namorado pro estádio também, né? Eu perdi... Desconcentrou. Eu perdi o gol do Dragão. Eu não acredito. Então, mas vamos ouvir a narração do grande Edson Rodrigues. Momento de expectativa, todo o time do Goiás lá no sistema de defesa, aquele grupo, e a barreira vai ser formada, vai defender o canto esquerdo do goleiro Paulo Henrique, que entrou no intervalo do jogo no lugar do Marcelo Rangel. Olha que falta boa, que falta excelente, que falta extraordinária, colocada ali o Tomás Bastos, o Júlio César também, olha que lance, olha o Tomás, correu, bateu! Jogo de futebol ou jogo de basquetebol, porque parece que o Tomás Bastos estava jogando basquetebol e com a mão arremessou, chuá, nem bateu no aro e o goleiro ficou só olhando a bola entrar. Foi na gaveta, foi com categoria, foi com precisão. É do Atlético, é da Locomotiva Rubro-Negra, é cobrança fantástica, é cobrança de categoria, é lembrar Zico, é lembrar Maradona, é lembrar Rivelino, é lembrar Nelinho, tanta gente boa, é do Atlético, é da Locomotiva Rubro-Negra. Olha a Locomotiva Rubro-Negra aí, Edinaldo! Tomás Bastos, camisa número 10. Aí tem fôlego, viu? Edson Rodrigues que narrador, é o narrador do estádio. Sabe qual que é a pastilha que ele usa lá pra ficar com a garganta boa, se nós vir pra cá com ela, hein? Eu tô precisando, viu, Edson? Tá precisando, mas a gente já te ofereceu café. A gente já ofereceu tem café. Tem que ser uma pastilha de mel. Não, mas eu quero uma pastilha porque tá ruim com a garganta. Olha, como a gente combinou, a gente sempre vai trazer a participação do torcedor, até porque aqui é onde o torcedor tem vez e voz. O Wesley falou que nós precisamos de 2 aulas urgentemente. O Valderrama, o Flávio Inácio, falou assim, é um bambu piorado. Coitado. E o pessoal tá aqui falando do Maico. O Maico, gente, ele fala com emoção, né? O Maico fica emocionado, mas o Nelson garantiu que o Maico foi coroinha do Padre Pelágio na matriz de Campinas. Nossa E senhora. já tem denúncia aqui que o Maico pulava o muro do Ascioli. Quando era pequeno e baixo, né? Agora não tem jeito mais não. Rapaz, vocês acham esse homem emocionado aqui pra comentar? Você tem que ver ele assistindo novela. É isso aí. Rapaz, faz tempo que eu não assisto uma novela. Agora a gente vai trazer o áudio dos ouvintes de WhatsApp. E a gente tem ouvintes e participação de torcedores de outras cidades. Vamos lá, William. Eu sou o Amadeu aqui de São Goiânia. Do mesmo jeito que eu falei que o Atlético ia ser campeão goiano 2014 com o meu patrão, no finalzinho do jogo, cabeça depois da cobrança de escanteio, eu falei desse jeito pra ele, ele fala: o Atlético vai ser campeão em cima do Vila Nova, ganhando de 2-1 o último jogo. E vamos lá, vamos que vamos, Dragão. Boa vitória hoje. Boa noite, meu nome é Lília, moro de Jardim América. Estou muito orgulhosa do Dragão, o campeão voltou. Meu nome é Célio, de Joviano, em Goiás. Eu acho que o Dragão vai ser campeão em cima do Vila, para calar essa imprensa vermelha que tem. E tem lá.
E tem mais participação, vamos lá. Aqui é o Vladimir de Nerópolis. O dragão voltou. Bombadão. Opa, boa noite. Sou o Júnior Silva, da cidade de Jardim. Deixa eu falar pra vocês. O próprio Era dos Anjos falou o seguinte, que quando tem um inimigo na UTI, você tem que desligar os aparelhos, senão você dá uma sobrevida para esse inimigo. E o Goiás não conseguiu desligar os aparelhos. E a gente tá vivo no campeonato. E o Goiás tá tremendo de medo de pegar na semifinal. Se pegar, não vamos eliminar. Parabéns, até jogou muito. Destaque pra mim foi o Tito. Jogou bem. Acabou com a zaga do Goiás. Tá jogando bem. E esse menino que estourou o Romulo, que foi expulso injustamente. Abraço a todos. É isso aí, o torcedor Júnior Silva, que sempre acompanha a gente, ele levantou uma questão bacana em relação a quem foi o melhor jogador de ontem. Para ele foi o Tito. E para vocês, o pessoal que está acompanhando no Facebook, pode opinar quem foi o melhor jogador da partida de ontem. Enquanto vocês pensam ou vocês postam aí, eu vou passar aqui para a mesa. Carlos Eduardo, quem foi o melhor jogador de ontem na partida? Olha, o melhor jogador, sem dúvida, foi aquele que fez o gol de falta. Golaço de falta. Mas teve um outro jogador que precisa destacar a participação dele no jogo. Porque se não fosse a atuação dele, talvez hoje a gente não estaria com essa alegria. Kleber. Kleber jogou muito também. André Paiva, depois do café. E aí? O Carlos Eduardo roubou minhas palavras, né? Ele deu o destaque para a cobrança de falta de Thomas Bastos e eu ia complementar dizendo do Kleber. Para mim, o Kleber, com aquelas defesas impressionantes, ótimo goleiro. E o Thomas Bastos com aquela cobrança linda, imprescindível, no ângulo, depois de criticar ele, falando que ele não sabe bater pênalti, ele vai e faz uma falta daquela que foi a mesma coisa de jogar com a mão. Pra mim, Kleber e Thomas Bastos. Michael tá mais calmo agora. Respira, Michael. Fala aí pra gente. Melhor jogador em campo ontem. Não, eu vou discordar dos dois. Eu gostei muito do Júlio César. Acho que ele jogou bem ali pela esquerda. Bons passes, domínio de bola. Dominava virada de jogo. No peito, empatia pra cima. E já que todo mundo tá falando em dois jogadores, o meu segundo jogador que eu achei que foi bem, que correu, que colaborou, foi o Christian. Só que o Christian é o seguinte, chegou lá na frente do gol, tem que fazer o gol, meu filho. Você não pode perder uma oportunidade, você perdeu 2 oportunidades, você mete a bola para dentro do gol, você já vai jogar os próximos jogos mais tranquilo, mais descarregado, não vai ficar aquela pressão toda. Pô, você faz 2 gols ali contra o Goiás, acabou. Você vai jogar aí 10 anos no Atlético aí tranquilo, agora chega lá na frente do goleiro, a bola pequenininha, bola de gude, não, tem que fazer gol, cara. Pode perder gol desse jeito não, mas jogou bem. E nós temos um grande talento aí pela frente e vai render frutos para o Atlético. O Rubens Filho, para mim, o Kleber. Para ele foi o Kleber, passou por segurança pro time. O Christian tem que marcar um gol. Christian, por favor, marque um gol. O coração do Michael não aguenta. Não, eu dou conta não, o cara chega 2 vezes na frente do gol e faz contra o Goiás e perde gol feito lá. Não, tem que ter bola pra dentro aí. Ele é atacante. Não podemos deixar oportunidade. Porque a gente, vamos dizer, se ele não marca os gols lá e a gente leva o empate, pô, né, é 2 pontos a menos. Mas aí acabou o campeonato pra gente. Michael, mas aí então eu vou te fazer uma pergunta. Você fala que o Christian é atacante e você elegeu o Júlio César. O Júlio César é um atacante que não marca gol. O Júlio César, na verdade, ele tá como atacante, mas a função dele é de meia. Ele jogou como meia. Nós jogamos com 2 meias ontem, foi o Tomás Bastos e o Júlio César. Só que ele cai pelo lado esquerdo. Só que, o que está acontecendo? O Christian, como está na frente, ele parte para cima, e ele tem, sim, uma certa habilidade. Só que o cara só acha que é maturidade, eu acho que falta bola. Porque o cara está com quase 20 anos, aí até hoje não dá conta de fazer gol. Tem que meter a bola para dentro aí. Quanto que vai ter que começar a fazer gol? Tem essa de maturidade não, é meter a bola para dentro e partir pra torcida. Tá certo. E olha, eu vou te falar, você tem uma fã aqui no Facebook, a Maria Emília Gomes falou assim, eu sou fã do Maicon. Olha aí, o Maicon tem apoio também. Não é só o pessoal criticando o Maicon aqui não. Gisley Rodrigues. Deve ser parente dele. Deve ser parente. Maria Emília, você é parente do Maicon? Lógico, minha irmã. É irmã, gente, está explicado. E o Gisley Rodrigues da Cunha, estamos aqui. Gisley, muito obrigada pela sua audiência. Aqui, ó.
O Elvis, ele falou, Rodrigo, Cleve, Cristi e Tomás Bastos. Elvis, é só um jogador. Você colocou 4, a gente precisa de um. Qual desses 4 que você elege como o melhor jogador em campo? Agora, vamos colocar o comentário do Amadeu. O Amadeu mandou um áudio, ele não falou de onde ele é, mas vamos escutar. Minha opinião é o seguinte, depois de 1 ano e pouquinho que saiu o Pedro Bambu, que não tinha um jogador para substituir a altura do Bambu. Aquele Romo que foi trazido pelo Tencate. Será que ele pode ser o substituto do Bambu depois de 1 ano e pouco sem ter um volante bruto na marcação? Ele perguntou se o Rômulo vem para substituir, para ser como o Bambu como volante. É isso, vê se eu entendi, Carlos Eduardo. Deu um problema técnico aí na fala do nosso ouvinte Amadeu, de Sangrolândia. Mas ele falou que depois de 1 ano, o Atlético pode ter encontrado um jogador que vem para substituir o Bambu. Na verdade, eu acho que mais. Eu vejo que o Rômulo é melhor do que o Bambu. O Bambu, para mim, ele era um guerreiro. Agora o Rômulo, ele tem uma certa qualidade. Tanto é que no primeiro jogo, o cara já quase faz um gol. Melhor que o Robson? Melhor do que o Robson é cedo para dizer, mas quem sabe ele chegue próximo. Agora vamos agradecer aqui a participação do pessoal de Joviânia, Nerópolis. A gente está alcançando aí vários lugares, né? Graças a Deus a torcida do Atlético está presente em muitos lugares. Mandar um abraço pro meu amigo Henrique Procópio, lá da Califórnia, representando a torcida dos Dragões Atleticanos na Califórnia. Parabéns, Henrique, abração, meu brother. Que é isso, hein? A gente tá internacional lá na Califórnia. Califórnia, rapaz. E o Paulo aqui, parabéns, Acad, excelente programa. Olha, o Michael não lembra do Neymar no Atlético. Olha, Michael, o pessoal tá um pouco bravo com você aqui. Vamos dar um rápido intervalo e a gente volta com o último bloco. E mais 2 entrevistas, 2 falas, na verdade, do Tencate a respeito dos próximos jogos. Estamos apresentando Programa Rádio Web Dragão. Quer deixar seu recado? Interagir com a nossa mesa de debates? Deixe uma mensagem em nosso WhatsApp 62 99947 2768. Programa Rádio Web Dragão. Aqui o atleticano tem vez e voz. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.
enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Programa Rádio Web Dragão. Debates, interação, as informações com credibilidade. Aqui o atleticano tem vez e voz. Programa Rádio Web Dragão. Apresentação: Josiane Coutinho. Voltamos com o programa Rádio Web Dragão. Agora são 21 horas e 6 minutos. E o nosso programa é um oferecimento da ACAD, a Casa do Associação Antônio Cione, a Casa do Dragão. Quipos Contabilidade, Escola El Shaddai, Panificadora Pão Quentão. E quem está aqui para dar uma alô pra gente é o Leonardo Bariani, o presidente da casa. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação estar aqui no programa. Hoje você veio acompanhar de perto, trouxe uma água pro Maicon? Não trouxe hoje não, mas da próxima vez eu vou trazer. Mineral, viu? Tá bom. E o pessoal não vê, mas o Maicon ele fica vermelho aqui quando ele tá comentando com a gente. Chega ali assim, né? Amigos, vai infartar. Ele vai infartar. Gente, o Christian precisa... Léo, o Christian precisa marcar um gol pro bem do coração do Maicon. Não, vai chegar a hora que ele vai marcar ainda. E qual que foi a sua avaliação do jogo de ontem? Você também estava no estádio? O Atlético, eu acho que jogou bem, conseguiu fazer o gol e segurar bem a equipe do Goiás. Então, um jogo muito difícil e o Atlético conseguiu a vitória. Então, acho que foi muito bom, muito importante essa vitória. Deu sobrevida ao Atlético. É isso aí, o Rubens Filho. Amigos, hoje foi o primeiro dia que consegui acompanhar o programa na íntegra. Muito bom programa, parabéns a todos. Rubens, muito obrigada pela sua audiência, agradecendo aqui no nome de todos. E o nosso técnico Cláudio Tencati fez algumas considerações a respeito do elenco. O Valderrama, por exemplo, que ele já foi muito criticado, principalmente aqui no programa pelo nosso colega Índio, né? O Índio fez uma cirurgia, então ele está afastado durante esses dias, mas está fazendo falta aqui na bancada. E assim como o Vinícius Tanque também, que é outro alvo também do Índio. O Índio critica bastante a atuação dele. E o Tencati falou desses jogadores, mas ele voltou a dar crédito para a equipe. Temos que dar muito mérito aos atletas. Desde a minha chegada aqui, né, a gente percebeu que sim, tinha uma insegurança muito grande por parte deles, né, internamente, e faltava confiança. A gente procurou passar isso, né, juntamente com a comissão técnica, que me recebeu muito bem, como a diretoria. Então, tanto eu e o Alessio, que foram os recém-chegados, né, para esse trabalho, nós somos muito bem recebidos, agregamos todos dentro do trabalho, nós não tivemos vaidade alguma de isolar esse ou aquele membro de comissão técnica, e até os mesmos atletas, né, e a gente... Por mais que, olha, um atleta não vai sendo aproveitado aqui, dando moral, conversa, fala, né, o caso do Vinícius mesmo, não temos utilizado ele muito, mas daqui a pouco é um jogador que pode ser utilizado, porque está melhorando demais o rendimento dele, o Vinícius Tanque, né, o Valderrama também da mesma forma, não levei para o último jogo, para esse eu já trouxe, porque saberia que poderia ser necessário, ele ou por dentro ou por fora, né, então acho que a gente tem procurado trabalhar o elenco, né, então um mérito, por isso que eu digo dos jogadores, que eles têm escutado a comissão técnica, têm seguido a risco e eles são merecedores da vitória, até em função do trabalho. Então está de parabéns o elenco. E esse trabalho de união com o Tencati que ele menciona foi que tirou o Atlético da lanterna e dos 2 pontos que a gente não saía, né? E é um jogo decisivo atrás do outro. A gente tem vivido isso desde a minha chegada, porque primeiro para tirar o time da situação que se encontrava, zona de rebaixamento. Quando eu cheguei aqui o clube estava com 2 pontos apenas, né? Então a gente conseguiu reestruturar, reorganizar e colocar de novo nos trilhos, né? Isso que é em toda a equipe, né? Comissão técnica, jogadores. Então o mérito é a vitória de todos. E o Tencati faz uma consideração, mas antes de eu trazer o áudio do Tencati, que ele fala qual foram os 2 melhores jogos do Dragão. Antes do técnico do Tencati falar para ele quais foram os 2 melhores jogos, eu vou
Vou jogar aqui para a bancada. Maicon, qual foi os 2 melhores jogos do Dragão, na sua opinião? Olha, eu gostei muito do jogo contra o Anápolis, a gente ganhou lá de 2-1. E ontem, o jogo contra o Goiás também, eu gostei, o time jogou bem. Assim, foi um jogo, a gente lutou para ganhar. Apesar que em alguns momentos o Goiás com um jogador a menos, a gente deu uma recuada ali, eu senti que o time ficou um pouco para trás. Mas a gente, vamos dizer assim, rivalizou bem, que o Goiás lutou e mereceu a vitória. Nós ganhamos. Só que assim, nós tínhamos que ter feito, é igual eu falo, vocês falam que tinha que ter feito mais gol, porque nós perdemos oportunidade, tava jogando o Goiás com medo, um jogador a menos. Então tem que pegar e matar o jogo logo, nós corremos o risco de levar um empate. Mas foi um bom jogo e acho que dos jogos que eu vi do Pecati, esses dois, tanto Goiás, Atlético Anápolis e Atlético e Goiás, foram os melhores jogos. Eu realmente ontem fiquei muito insegura, que eu fiquei pensando nos 47 que o Vila empatou, então eu estava muito nervosa e parecia que o tempo não passava e eu olhava pro Carlos Eduardo e perguntava a hora. Ele falava assim, 30 minutos, você passava um pouquinho, eu falava assim, falta quanto? Ele, não, tem 30 ainda, 35. Aí eu virei e falei assim, mas só tem 5 minutos que eu perguntei? André Paiva, os 2 melhores jogos. Cara, pra mim, os primeiros 45 minutos do último clássico contra o Vila, pra mim foi o melhor futebol que eu vi o Atlético jogando até hoje nesse campeonato. Então foi o jogo contra o Vila e o... Não, pois é, os primeiros 45 minutos. Não, eu preciso de 2 jogos, eu não estou falando de tempo, eu quero de jogos. Calma, e aquilo lá foi um jogo, foi um tempo de um jogo. E para ir o clássico de ontem, a vitória de ontem, porque o Atlético também jogou bem, apesar dos inúmeros gols perdidos, apesar de toda hora, quando ia disputar a bola com o cara do Goiás na frente, parece que os caras miravam no cara do Goiás, mas para mim o jogo de ontem foi o segundo melhor. Carlos Eduardo, jogo contra o Anápolis e contra os Goiás ontem, contra o Vila e contra o Goiás, eu sei. Bom, o jogo contra o Goiás foi o melhor. Tanto que se você pergunta para os torcedores do Atlético qual foi o melhor jogador do Atlético, é difícil de saber. Por quê? Porque teve vários jogadores que jogaram bem. E o segundo? Bom, o segundo jogo melhor, eu não tenho assim um segundo jogo melhor. Mas eu vou ficar com a mesma opinião do Andrezão, que o primeiro tempo contra o Vila Nova também foi um ótimo, um excelente primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi ruim. Foi ruim. A participação aqui do Renato Rafael, parabéns a todos. Ele está ouvindo pelo aplicativo. Renato, muito obrigada pela participação. E a Maria Emília, ela falou, tem gente que confunde torcer com aceitar tudo. Eu acho que a Emília é da turma que fecha com o Maicon. Ele está aqui, ó, fazendo joinha para você, Maria Emília. Bom, aqui foi Vila e Goiás, Anápolis e Goiás. Agora vamos ver qual que o Cláudio Tencati com os 2 melhores jogos com o Dragão. Eu digo esse e o do próprio Aparecidense, né? 2 jogos assim, muito equilibrados por parte da equipe. Nós sabíamos que o Goiás tinha uma proposta ofensiva muito forte, né? E se nós não anulássemos, não pressionássemos mais a saída de bola do Goiás, a gente ia ficar toda hora empurrado para trás, isso que o Goiás gosta, de empurrar as equipes para trás. Eu vi o jogo do Curitiba, menos que eu analisei muito, toda hora empurrando o Curitiba para trás. O Curitiba é para ter tomado uns 2, 3 no primeiro tempo pela Copa do Brasil, né? Então a gente sabia que se a gente não fosse um pouco mais agressivo na marcação, numa marcação mais média e alta, nós íamos favorecer isso pro próprio Goiás. E o Atlético foi competente nisso, os jogadores. Eles ouviram, seguiram a risca, fizeram, e quando recuperou a bola, jogou. Não ficou só um time à mercê de marcar, de contra-atacar, mas também produziu e criou. E o próximo jogo do Dragão é no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Jonas Duarte, contra a Anapolina. O que a gente pode esperar desse jogo, Carlos Eduardo? O que com tantos desfalques? Olha, eu espero ver a mesma dedicação e garra que nossos jogadores tiveram. É uma pena que o Thomas Bastos não vai poder participar desse jogo, porque é o nosso maestro, para mim, o melhor jogador do campeonato. Mas o nosso treinador, que tem 62% de aproveitamento, talvez o melhor aproveitamento do Brasil, tenho certeza, tenho tranquilidade que ele vai saber escolher os melhores jogadores, vai trabalhar no psicológico
E ele tem trabalhado o psicológico, né? Ele fala que quando ele chegou, os jogadores eram muito inseguros. Você vê uma mudança de postura no elenco. É um treinador espetacular. É uma grande carta que o Adson teve de trazer esse treinador. Olha, eu quero falar uma coisa legal que aconteceu ontem no jogo, que foi o momento do gol. Um grupo de jogadores foram de encontro à torcida. Aquilo foi assim, de lembrar os velhos tempos, quando o Robson e aquele pessoal ia abraçar a torcida. Eu gostei muito daquilo. Essa interação dos jogadores com a torcida é muito bom, né? Eu acho que isso é muito salutar e você acaba chamando a torcida pro estádio. Ontem nós assistimos os jogos todos juntos, né? Foi muito bom acompanhar isso. E André, próximo domingo você vai estar lá no Jonas Duarte para apoiar o Atlético? Com toda certeza, né? Estaremos lá para apoiar o Dragão. Na busca dos próximos 3 pontos que eu tenho certeza que a gente vai trazer para casa. Maicon. O Maicon hoje é a nossa estrela. Que isso, gente. Nada de estrela. Com certeza também eu vou estar lá no Jonas Duarte. E vamos buscar os 3 pontos lá. Vai ser um jogo difícil, a gente vai enfrentar logo a Napolina, que já de tarefa chata, né? Chatíssimo. Chata. Mas aí vamos ter, com certeza, mais uma vitória. Torço para que o Tecate aí encontre a melhor formação lá, que pense, vai ter uma semana para pensar lá, e que encontre a melhor formação. Eu acho que nós temos um elenco suficiente para ganhar a Napolina lá dentro. E o Baltazar José, o Atlético jogou bem contra a Aparecidense, então ele concorda com a opinião do Tencate. Eu não sei se vocês viram hoje, o Tito ele deu uma entrevista. Engraçado que nós não vimos entrevista do Tomás Bastos, né, que ele que marcou o gol. O Tito hoje deu entrevista, tem uma notícia dele no Jornal Popular. Tito não vê a reação do Atlético como tardia, abre aspas para o Tito. É um clássico, normal. Se você amolecer, eles atropelam. Nós sabíamos que talvez seria a nossa última oportunidade. Estávamos encarando como 3 decisões. A primeira já foi vencida e agora restam 2. Matematicamente, ainda temos chances de classificação. Fica o sentimento de que a busca pelo encaixe da equipe durante a competição nos prejudicou um pouco, disse o atacante. É a questão do entrosamento da equipe que o Tencate vem trabalhando e que tem gerado resultados, não é, o Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo está do meu lado, eu sempre vejo ele primeiro. Então, sempre eu pergunto para ele primeiro. Agora, com a questão de entrosamento, se você for comparar o primeiro jogo do Atlético com esse último, que foi o jogo de ontem, você vê uma diferença muito grande. Então, realmente, você tem dificuldade de escolher o melhor jogador. Isso por quê? Porque o grupo começa a se encaixar, o Tencate começa a saber tirar o melhor de cada atleta. Então, eu continuo com a mesma tese, que o Tencate é o melhor treinador do Brasil com 62% de aproveitamento. Que isso, hein? Gente, vocês lembram do Everaldo, do Atlético? Vocês lembram? Vocês viram que ele foi notícia internacional com um gol de bicicleta lá no México? Alguém acompanhou isso? E o pessoal abriu a notícia internacional já falando que ele é ex-atlético. Vamos torcer para o Everaldo ganhar o gol Puskas. Para levar, né, o nome do time. Bom, a gente já está com o tempo estouradíssimo. Deixa eu ver se tem mais participação do ouvinte aqui, Maicon. Falaram para você não ir lá em Anápolis não, que você é muito frio. Não. Me fala. Eu fui no último jogo lá contra o Anápolis, nós ganhamos o jogo. Contra fatos não há argumentos. Não, e fui contra o Guarani, nós também ganhamos o jogo. Agora tem gente que nem vai no campo, fica falando que os outros é pé frio. Lembra do Hélio dos Anjos, que não sei o que ele fez, tem que fazer, que fez operar os aparelhos, que não sei o que. Não, vamos falar de Atlético, para com isso. Gente, nós vamos convidar o Maicon a participar da mesa mais dias. Ele fica nervoso, mas agora a gente já vai fazer um esquema. A hora que ele chegar vai ter uma água com açúcar aqui para ele. Uma maracujina. E pro André a gente vai colocar um café amargo, um energético, alguma coisa para acelerar. Agora pé frio ele não é não, porque a gente ele não é pé frio, a gente ele não é vários, eu só não entendo de futebol. Mas pé frio ele não é não. Futebol é complicado. Ele entende, o Tencate melhor técnico do Brasil. É uma piada mesmo. Gente, é isso aí, ó. Eu estou falando de números, são 62% de aproveitamento. A Ponte 1 que tem um aproveitamento melhor do que esse. É matemática, né?
É matemática, de 2 para 18. Galera, é o seguinte, na próxima segunda-feira, no próximo programa, nós vamos sortear uma camisa. Então, vocês que acompanham a Rádio Web Dragão no Facebook, o André vai lá, ele vai colocar as instruções de como participar do sorteio dessa camisa, tá bom? Avisando para vocês que na próxima segunda, então, vocês nos acompanhem. E nós chegamos ao final de mais uma edição do programa, né? Infelizmente, esse programa foi bom hoje, né? Programa movimentado. A produção é minha, Josiane Coutinho, a mesa de áudio é do William Rodrigues, que está sempre aqui nos ajudando também, outro atleticano. Dê sua opinião, mande sugestões de pauta pra gente no WhatsApp, no Facebook. E o programa Rádio Web Dragão volta na próxima segunda-feira, dia 19 de março. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui o programa Rádio Web Dragão. As informações com credibilidade do Dragão Campineiro você confere no próximo programa. Fique ligado.